Olá, meu nome é Camila da Silva dos Santos, sou aluna da FAC Unicamps. Hoje irei falar sobre o capítulo 11 da Comissão, artigos 693 ao 709 do Código Civil. Vamos lá? No artigo 693, diz que o contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, o qual é o representante, em seu próprio nome, à conta do comitente, o qual é o representado. Mas então, o que é o contrato de comissão? O contrato de comissão é o contrato pela qual uma pessoa, o comissário, adquire ou vende bens em seu próprio nome e responsabilidade, mas por ordem e conta de outrem, comitente, em troca de certa remuneração, obrigando-se para com terceiros com quem contrata. Ao preencher o documento de contrato, será possível escolher entre a comissão civil, a qual é a compra e venda eventual de bens, que em geral é o caso de particulares, e a comissão mercantil, a qual é compra e venda regular de bens, a qual em geral é o caso de empresas. Em seguida, também será possível escolher quais as missões confiadas ao comissário, se é para comprar e vender produtos ou se é apenas para compra ou apenas para venda. Para melhor entendimento, iremos esclarecer as diferenças entre comissão civil e comissão mercantil. A comissão civil é estabelecido pela compra ou venda de bens, em que as partes poderão descrever no corpo do contrato os bens que serão comprados ou vendidos. Neste caso, para a compra de produtos, as partes deverão indicar o preço máximo que o comitente está disposto a gastar com o bem, e para a venda de produtos, o preço mínimo pelo qual deverá ser vendido. Há possibilidades em que as partes poderão listar os bens e os seus respectivos preços máximos e mínimos em um documento à parte, que será um anexo contratual integrante deste contrato. Na comissão mercantil, as partes poderão especificar os tipos de produtos que serão negociados pelo comissário. Contudo, por ser um negócio regular, não há como especificar no contrato os bens a serem comprados ou vendidos, já que eles são alterados com frequência. Portanto, é importante que o comissário sempre atue seguindo as ordens e instruções passadas pelo comitente, sob pena de arcar com os prejuízos que der causa com a celebração do negócio. Há também a comissão Deo Credere. A cláusula Deo Credere, ou cláusula de garantia, expressa que não pode ser tácita ou presumida no contrato de sua celebração, em razão da qual o comissário assume a responsabilidade de responder pela solvência da pessoa que convier a contratar no interesse e por conta do comitente. A cláusula Deo Credere está estipulada no artigo 43 da Lei 4.886, de 1965. Esta lei trata das relações do representante comercial com a representada, visando proteger possíveis descontos em caso do não pagamento das vendas efetuadas. Ou seja, o representante prossegue com a venda, o cliente recebe a mercadoria e paga o produto. Caso este pagamento não aconteça, o representante não pode ser penalizado com os descontos das suas comissões em razão do não pagamento da venda realizada. Também não pode ser descontado das comissões do representante valores incidentes sobre o frete pela demora do carrego ou descarrego. A única exceção que pode ser feito o desconto nas comissões do representante é se na venda efetivada à representada tiver antecipado as comissões a ele. Neste caso, estas comissões do valor que não foi pago poderão ser descontados. A ideia fundamental da cláusula Deo Credere é garantir a solvência e pontualidade do contrato pelo terceiro. Desta forma, o comissário, perante a existência da cláusula no contrato, não garante a inexecução do contrato fundado em causa legítima, como no caso da existência de vício oculto na coisa vendida pelo comitente. Por fim, esta constitui uma modalidade de seguro e de fiança, sujeitando-se a taxas especiais. Por esse motivo,
o legislador determina que, caso haja falência do comissário, o comitente terá privilégio geral no recebimento do seu crédito. As classificações da comissão são consensual, bilateral, oneroso, comutativo, intuito personae, execução continuada e não solene. Os deveres do comitente são pagar remuneração ao comissário, fornecer fundos suficientes ao comissário possibilitando os negócios, ressarcir as despesas desembolsadas pelo comissário e assumir os riscos da devolução de fundos em poder do comissário, exceto se ele desviar das instruções emanadas do comitente ou fizer as devoluções por meios dos comumente usados no local da remessa. Os direitos do comitente são opor todas as exceções permitidas ao comissário, exigir que o comissário responda pelos prejuízos acontecidos, solicitar restituição em caso de falência do comissário, não responder junto a terceiros pelas obrigações assumidas pelo comissário, acionar terceiro num caso de subrogação nos direitos assumidos pelo comissário e alterar as instruções dadas ao comissário a menos que tenham disposto os contratos às partes, assim conforme no artigo 704 do Código Civil. Diante os deveres do comissário, é de acordo com o artigo 695 e 696 do Código Civil, em que o comissário realiza, no seu próprio nome, um negócio celebrado de acordo com o consentimento do comitente, obrigando assim a agir conforme as orientações do mesmo. Aos direitos do comissário está previsto no artigo 702 do Código Civil, em que, havendo um motivo de força maior que impeça o comissário de continuar a prestação do serviço, ou até mesmo em caso de morte deste, será devida pelo comitente a remuneração proporcional aos trabalhos executados. Sobre a relação ao comitente, é definido que, aceitando o encargo expressa ou tacitamente, obriga o comissário na forma das ordens e instruções recebidas. A obrigação ao comissário pelas pessoas nas quais contratam, sem que estas não tenham ação contra o comitente e nem este contra elas, evitando prejuízos e proporcionando vantagens e lucros ao comitente, não pode conceder prazo para o pagamento se tiver ordens em contrário. Na venda de mercadorias a prazo, vencidos os pagamentos, o comissário é obrigado a realizar cobrança, o que decorre especialmente na dilação de prazo. Cabe-lhe cuidar da conservação dos direitos e da guarda das coisas do comitente. Deve pagar os juros se incidir em mora na entrega dos fundos ou valores devidos ao comitente. Cabe avisar ao comitente dos danos sofridos pelas mercadorias sob sua guarda, devendo este proceder em sempre que receber os bens, notar a avaria, diminuição ou estado diverso daquele que constar dos conhecimentos, das faturas ou dos avisos de remessa. Sobre a relação a terceiros, é responsabilidade pelas obrigações assumidas segundo o artigo 694 do Código Civil. Decorre também, naturalmente, a responsabilidade pela perda ou extravio do dinheiro e de qualquer bem que se encontre em seu poder, ainda que o dano decorra de caso fortuito ou força maior, a menos que prove que tenha empregado a diligência necessária na guarda. No momento de aperfeiçoamento, o contrato de comissão é consensual. Desta forma, o referido instrumento jurídico se aperfeiçoa no momento em que as partes, após convencionarem a respeito de todas as cláusulas, consentirem com todo o teor do acordo. Já no momento de cumprimento, se verifica no cumprimento das partes, sobre as obrigações acordadas no instrumento negocial, isto é, o comissário contratado realizou a alienação ou a compra de algum bem, e, em contrapartida, o comitente remunerou o valor acordado para o comissário, em razão do trabalho prestado. Bom, ficamos por aqui. Espero que tenha ajudado em seus conhecimentos. Muito obrigada.